Hoje vamos falar a respeito da casa sobre a rocha. A casa sobre a rocha. Entenda a casa como a tua vida, a tua existência. Amém? E a rocha, Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24 até o 27. Ouça o que diz a palavra do amado, palavra de Deus para a nossa vida. Estava Jesus no monte, onde ele proferiu o sermão do monte, já no finalzinho do sermão do monte. Ele fala àquele povo que ali estavam da necessidade de buscar a presença do Senhor, falava do reino de Deus. E ele nos ensina através dessa parábola, uma parábola interessante, onde ele faz uma metáfora, mostrando sobre a construção da casa de alguém que é sábio e daquele que não tem sabedoria. Ouçamos o que diz a palavra. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, a um homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, um homem sem juízo, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Senhor, fala conosco nessa noite. Dá-nos a revelação da palavra, Pai. Queremos aprender contigo, ó Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Jesus, ele estava ensinando no monte. Na palavra lemos a respeito do sermão do monte, uma palavra poderosa, magnífica, ensinamentos preciosos para todos aqueles que querem andar em comunhão com o Senhor, vivendo a verdade de Deus acima de todas as coisas. São palavras que nós precisamos trazê-las para dentro do nosso coração. E já praticamente no final do seu sermão no monte, ele mostra através dessa parábola, fazendo uma metáfora entre aquele que constrói uma casa na rocha e outro que constrói uma casa apenas sobre a areia. Até nós que não somos pedreiros ou construtores, sabemos que aqueles que constroem a casa sobre a areia está fadado a toda sorte de problemas, rachaduras, desabamento e vai por aí. E esta é a verdade que o Senhor quer mostrar a cada um de nós, quando Ele ilustra a vida do homem prudente, daquele que busca os ensinamentos do Todo-Poderoso e procura viver esses ensinamentos acima de todas as coisas. Eis aí a ilustração, amados. O homem sábio, o prudente, ele procura viver segundo os preceitos do Senhor. Em contrapartida, vemos que o insensato, o homem sem juízo, estes ouvem a palavra de Deus, mas não têm interesse em praticá-la. E por incrível que pareça, irmãos, essa semente do homem sensato, ela é muito maior do que aqueles que querem viver a palavra de Deus. Você olha para a sociedade, você olha para a igreja, e é fácil constatar que estes nascem como ervas daninhas. Cada vez aumenta o número, semente germina bastante, e é preciso um cuidado muito grande para que não sejamos também insensatos, por não observarmos a palavra do Senhor, não colocarmos em prática aquilo que Deus quer para a nossa vida. E a palavra de hoje, ela tem como objetivo, mais uma vez, despertar o povo de Deus, o povo que chama pelo Senhor, para que estejam atentos a estes princípios que foram ditados, não pelo homem, não por qualquer pessoa, mas pelo próprio Cristo Jesus. É o Senhor que nos orienta, é o Senhor Jesus que nos mostra como devemos portar para que vivamos firmes e inabaláveis na sua presença. Amém, igreja? No versículo 24, ouça o que está escrito:
Disse Jesus: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. O interessante, irmãos, é que nós temos visto nesses últimos tempos que muitos não observam mais a palavra do Senhor, não dão valor à palavra de Deus, vivem soltos de qualquer forma, vivendo doutrinas espúrias, vivendo até mesmo heresias que são ensinadas como a palavra do Eterno. No entanto, não têm interesse em aprofundar-se na palavra, em conhecer a palavra, para que possam alicerçar as suas vidas naquilo que o Senhor determina, naquilo que Deus quer. E isso, irmãos, prolifera nesses últimos tempos. Como prolifera? Vemos que as pessoas, elas estão afastando-se da presença do Senhor. No entanto, a recomendação de Cristo Jesus para a sua igreja, para aqueles que estavam ali, para nós hoje, é que a nossa casa, a nossa vida, ela precisa estar sobre a rocha. A nossa vida precisa estar sobre Jesus, para vivermos a vontade de Cristo acima de todas as coisas, observando aquilo que Ele quer. E quando nós entendemos essa mensagem simples, didática de Cristo, uma mensagem extremamente simples, mas os ouvidos estão tão fechados, que mesmo a palavra como essa, há uma dificuldade inacreditável, não é possível acreditar, mas há uma dificuldade em entender aquilo que o Senhor está falando. E cada vez mais, irmãos, vemos as pessoas perecendo por não observarem as determinações de Cristo Jesus. O versículo diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Essa palavra, ela é válida ainda hoje para os nossos dias, e se houver mundo nos próximos 500 anos, ela continuará sendo válida. A palavra de Deus não caduca, não fica antiga, ela não erra, ela não perde o seu peso e o seu valor. A palavra do Senhor é para todo sempre. Inclusive, esse todo sempre você pode ver como o hoje, o nosso hoje. Essa palavra se aplica em nosso hoje. E o Senhor quer, irmãos, que sejamos não apenas pessoas que sentam em cadeiras de igrejas, ou que ficam na internet, qualquer outro lugar, ouvindo a palavra, mas sem praticá-la. Não é esta a vontade do Senhor. O Eterno deseja, irmãos, que ouçamos sim a palavra, porque é pelo ouvir que vem a fé. Eu preciso ouvir de Cristo. Entenda esse ouvir como ler, escutar alguém falando, enfim. Eu preciso ouvir a palavra para que a fé seja gerada no meu coração. Mas, a partir do momento que eu ouço e a fé é gerada, eu tenho que praticar a vontade de Deus. Eu tenho que fazer aquilo que Ele determina. Eis aí o ensinamento: a casa sobre a rocha. São aqueles que praticam aquilo que ouvem. Não apenas ouvintes, mas acima de tudo, praticantes da palavra. E isso é tão importante, irmãos. Isso é tão importante. Jesus compara aqueles que ouvem e praticam como uma pessoa sábia, uma pessoa prudente. Veja como isso é importante. E só pelo fato de Cristo ter ensinado essa verdade, já há uma importância que supera todas as demais coisas. Nós temos que praticar a palavra do Senhor. E aqueles que praticam a palavra de Deus são comparados com um construtor que fez a sua casa, não sobre a areia, mas sobre a rocha. E a rocha é um lugar firme. Se houver um terremoto, balança até a rocha, mas não balança a casa. Veja como são as coisas. Ela está firmada na rocha. Quando nós vamos para Vitória, em um lugar próximo a Fundão, Ibiraçu, naquela região, tem uma casa sobre a rocha. Lembra dela? Uma casa que é construída sobre a rocha. Aquele camarada é esperto.
Se der um terremoto, vai balançar tudo, a rocha e a casa junto, mas a casa está na rocha, não cai. E é isto que o Senhor quer para as nossas vidas, que nós tenhamos a nossa existência totalmente fincada em Cristo Jesus, alicerçada em Cristo Jesus. E assim, irmãos, vamos prosseguir até o fim, e o Senhor será louvado, o Senhor será exaltado, pois teremos uma vida espiritual estável. Uma vida espiritual estável só é possível àqueles que estão construídos sobre a rocha. Isso significa que hoje ele está bem com Jesus, amanhã ele estará bem com Jesus. Depois de amanhã também estará bem com Cristo Jesus até a volta do Senhor. É uma vida crescente, que vai crescendo na presença do amado até que ele volte para nos levar. Mas vamos prosseguir nessa palavra. A vida sobre Jesus, a casa sobre a rocha. No versículo 25, somos chamados a atenção para o fundamento da nossa vida. O fundamento da nossa vida. Ouça o que Cristo disse no versículo 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Amém? Além de ordenar que a nossa casa seja construída sobre a rocha, o Senhor fala a respeito da necessidade de estarmos firmes no meio das provações, no meio das adversidades. E é isso que o Senhor está nos falando, irmãos. Entenda essas adversidades da vida, aquilo que tenta nos balançar, aquilo que é um terremoto na vida das pessoas. Entenda esta afirmativa como chuva, rios e ventos. E traduzindo isso para a nossa realidade diária, tentações, a nossa carne que se levanta e o diabo que não quer nos deixar andar. Eis aí, irmãos, as adversidades que surgem, mas quando o nosso fundamento é Cristo Jesus, quando a nossa casa é edificada sobre a rocha, pode vir todo o inferno, todos os inimigos possíveis, nós continuaremos firmes, porque o Senhor é conosco, é Ele que nos edifica, é Ele que nos coloca de pé, é Ele que nos faz andar. João capítulo 15, quero que vocês ouçam essa palavra. João capítulo 15, versículo 7. Deixe-me abrir a Bíblia, que eu esqueci de marcar aqui na palavra. João capítulo 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Mais uma vez, palavras de Cristo Jesus. Ele mostra a necessidade de uma permanência em Cristo Jesus. Aqueles que são do Senhor, aqueles que amam o Todo-Poderoso, estes permanecem em Cristo, independente da situação, independente das chuvas, dos rios, dos ventos, das tentações, da carne, do diabo e qualquer outra fonte de tentação. Eles permanecem no Senhor. E essa permanência gera, olha só, quando nós permanecemos em Cristo, quando nós somos um, permanecer está em Cristo, ficar firme no Senhor. Quando nós somos um em Cristo, pediremos o que quisermos e vos será feito. Mas entenda, então eu permaneço em Cristo, vou pedir uma Ferrari. Não. Se você pensa dessa forma, fica evidenciado que essa permanência em Cristo é superficial. Porque nós vamos pedir aquilo que o Espírito Santo testifica em nosso coração. E tudo quanto pedirmos ao Senhor, que seja para a honra e para a glória dEle. E às vezes as pessoas pedem coisas e não recebem, e não sabem por que não receberam. É porque, se o Senhor atender, certamente Ele não será honrado, não será glorificado. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2.
O apóstolo Paulo escreve uma igreja àqueles que moravam em Roma e afirma: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Se você quer ficar firme no Senhor, fundamentado no Todo-Poderoso, ouça o que o apóstolo Paulo disse: e não vos conformeis com esse século. Vamos meditar um pouco sobre esse texto. Conformar com esse século é não pegar forma, aceitar aquilo que é imposto como princípio, no entanto, contrário à palavra de Deus. É não pegar a forma, não vos amoldeis, não pegar a forma desse mundo. Nós não podemos, amados, de forma alguma, nos assemelharmos às práticas desse século, mas sim buscarmos a transformação da nossa mente. E desta forma, experimentaremos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo certamente sabia do que estava falando, porque foi um homem que não se conformou com os princípios que eram disseminados na sua época, mas levantou, bateu de frente, porque ele entendia que era preciso uma transformação, uma renovação da mente das pessoas, para que elas experimentassem a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. E este foi o conselho, mais do que um conselho, uma ordem do apóstolo Paulo aos irmãos que moravam em Roma. Ainda Hebreus capítulo 4, versículo 12. Esses textos, eles somam na nossa fundamentação de vida em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz a palavra: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Irmãos, o autor de Hebreus está falando que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Quando nós conhecemos a palavra do Senhor, ela é tão penetrante, é tão magnífica, é tão extraordinária, que nos traz a revelação que não nos permite andar por caminhos que não sejam agradáveis ao Todo-Poderoso. Ela nos dá o discernimento e os propósitos errados. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, e os propósitos errados do coração são colocados à vista. E assim poderemos analisar e vivermos a verdade do Senhor. A nossa vida, ela necessariamente precisa refletir Jesus Cristo. Amém? E quando assim vivemos, irmãos, virão toda sorte de males, dificuldades, mas estaremos estáveis. Não vamos cair. A nossa casa não há de cair. Passaremos pelas provas, mas elas não nos atingirão, tocarão, nos fará enfraquecer, porque nós estamos firmados em Cristo Jesus, fundamentados, edificados sobre a rocha. Amém? E quando nós entendemos essa verdade, vamos viver os ensinamentos de Cristo Jesus, aquilo que Deus quer para as nossas almas. Vamos seguir firme na presença do amado Jesus. Há uma necessidade, irmãos, uma necessidade urgente de meditarmos na palavra e praticarmos a palavra, vivermos a palavra do Senhor. E é esta a recomendação do Senhor. Nós não podemos apenas ouvir a palavra. Vocês estão ouvindo a palavra, eu estou ouvindo a palavra do Espírito. Eu não posso apenas ser um ouvinte da palavra.
Porque quando sou apenas ouvinte, a palavra entra por aqui, de um lado, e sai no outro lado. E não frutifica na tua vida, na nossa vida. Mas quando nós entendemos quem é o Senhor, e passamos a vivenciar sua verdade, com todas as nossas forças, vigor, com tudo quanto temos, certamente virão as dificuldades, os problemas, mas estaremos de pé para a honra e para a glória do Senhor. O texto continua, Jesus no Sermão do Monte, finalzinho do Sermão do Monte, ensinando ao povo sobre o reino de Deus, sobre a necessidade de viver Deus intensamente. Ele fala, versículos 26 e 27, Mateus capítulo 7. Ouça só como está na palavra. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. Em outras versões, um homem sem juízo, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amados, nós vemos a informação, o ensinamento de Cristo de uma forma muito clara. Primeiro ele fala sobre a bondade de alguém que constrói a sua casa sobre a rocha. A inteligência, a sabedoria dessa pessoa. Ela é alguém que vive firme na presença do Senhor. Nada a abala. No entanto, ensina-nos ainda a respeito daqueles que não têm juízo, que são insensatos, que escolhem um lugar cuja terra não é apropriada para a construção de uma casa. E constrói a sua casa sobre a areia, no lugar pantanoso, lugar úmido, enfim, escolhe um lugar ruim. É assim que a pessoa que não quer viver a verdade de Cristo constrói a sua casa. Isso significa, irmãos, que as pessoas ouvem o ensinamento, mas não os guarda verdadeiramente. Até guarda por algum tempo. Até guardam por algum tempo. Mas, nas primeiras provações, nas primeiras dificuldades, abandonam o caminho, abandonam a presença de Deus. É esse o ensinamento que Jesus está passando de uma forma tão clara. É esse ensinamento. Ele mostra que aqueles que apenas ouvem, mas não buscam construir a sua vida naqueles ensinamentos e vivenciá-los no dia a dia, eles estão sujeitos a toda sorte de males. As intempéries da vida, as dificuldades da vida, o vento forte, os temporais, as chuvas fortes. Entenda esses males como as tentações que batem na porta do coração, a carne que fala muito alta, a carne é bom, isso aqui é legal, ótimo, o que é que tem? Nada a ver, não tem problema. Por exemplo, a bebida, eu ouço a palavra e Cristo diz que os beberrões não entrarão no reino dos céus, os beberrões não herdarão o reino de Deus. Mas o que é que tem? Uma bebidinha só, uma dosezinha. Afinal de contas, Jesus também bebia. E eles, por não possuírem fundamentação, não têm o alicerce na palavra, ouvem a carne e lançam mão da bebida, e depois aumenta a dose e a situação fica cada dia mais séria, até o ponto de afastar-se completamente do Senhor. Ou seja, a casa caiu, a casa ruiu. Estes estavam com suas casas sobre a areia. E esse exemplo se aplica a tantos outros. É o diabo que sussurra no ouvido do crente, e sussurra. O diabo fala para você, não tem problema não. E tem aquelas que se escondem do pastor, pastor não está nem vendo, pode fazer. Ainda, o diabo é esperto, é sagaz, ele derrubou Adão e Eva, imagine quanto a nós. Veja, olha, Deus é amor. Você acha?
por esse ato, por essa ação, por essa mentira que você conta, por associar-se com os impuros, você está na roda dos escarnecedores. Olha, que pecado tem isso? O diabo vai semeando, o diabo vai semeando. Que pecado tem isto? Você agir de forma errada. Enfim, que pecado tem? Oh, não esqueça, não esqueça. Deus é amor. Deus é amor. E ele completa dizendo: você acha que Deus vai te lançar no inferno por causa disso? Veja como o diabo faz. Sabe o que é isso, irmãos? Ímpeto da chuva, rios e ventos que Cristo Jesus fala na parábola. E eu poderia citar diversos, inúmeros exemplos do sussurro do diabo, mas também vem as tentações. Você que permite-se ver o que não devia ver, e aquilo entra e fica gravado na cabeça. E se você não vigiar, vai trabalhar. É uma semente plantada pelo mal dentro da tua cabeça, e ela vai germinar. Vai germinar. Irmãos, a palavra chama-nos atenção para santidade. É impossível falarmos de uma casa na rocha sem nos referirmos à santidade. Santidade é para todo mundo. Seja ele branquinho, amarelinho, azulinho, verdinho, pretinho, não importa a cor do vivente. Ele precisa viver em sociedade. Se ele tem uma Ferrari, precisa viver em santidade. Uma bicicleta velha, pneu careca, precisa viver em santidade. Ou seja, a classe social não pesa, não justifica. Todos necessitam viver a santidade. E viver a santidade nada mais é do que separar-nos do pecado. Separar-nos do pecado. Santidade significa separação, você separado das práticas pecaminosas. Se eu tenho consciência que, se eu ando com determinada pessoa, frequento determinados lugares, se minhas ações não são boas, eu estou quebrando o mandamento do Senhor, estou agindo de contrário à vontade do Todo-Poderoso, a santidade já foi. Não existe santidade mesclada com pecado. Não existe uma pessoa 90% santa e 10% não santa. Não existe. Não existe ainda, vamos à frente, uma pessoa 99,9%, quase aqueles números do DNA. E aquelas frações de pecado. Santidade é 100%, é uma totalidade. Ou seja, aqueles que querem uma casa construída sobre a rocha, não podem abrir lugar, por menor que seja, para qualquer sorte de atos e ações que desagradam, que constituem-se em desobediência à verdade do Senhor. Estes têm as suas casas destruídas, não ficarão de pé, e certamente hão de responder pelos seus atos e ações, o Senhor há de cobrar. Amém? Queridos, nós precisamos estar atentos a esta verdade, porque é assim que o Senhor nos ordena, é assim que o Senhor nos ensina, e se nós não observarmos esses mandamentos do Todo-Poderoso, com certeza, gera-se a desobediência gera pecado, o afastamento da presença do Senhor, e a consequência disso tudo, além da destruição da vida enquanto vivos sobre a face da terra, vem as consequências espirituais, a vida eterna, a condenação eterna. É mais sério do que parece, apesar da simplicidade das palavras de Cristo Jesus. Amém? E eu quero chamá-los mais uma vez a atenção para a leitura do texto. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24 até o 27. Eis a parábola, essa metáfora de construir uma casa para a edificação e ou para a destruição. Ouçam. 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica,
será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Nós explanamos esse versículo, mas não havia nem mesmo necessidade, já que a palavra é tão clara. Ainda, versículo 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Edificada sobre Jesus. Mais uma vez, casa a vida do homem, nossa vida. 26. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. 27. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto, com força, contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Fácil de entender, não é verdade? Mas é preciso praticar. Não apenas ouvir, mas praticar. Eis o conselho de Cristo Jesus para a nossa vida. Ouçamos e sejamos praticantes da palavra do Eterno, para que no dia em que Ele voltar para nos levar, sejamos encontrados em perfeita harmonia com a sua vontade. Nós temos que viver a verdade de Cristo Jesus intensamente, e assim certamente a nossa casa será sobre a rocha, a nossa vida será sobre a rocha, todos os dias, todos os momentos da nossa existência. Que o Senhor fale conosco nessa noite, despertando-nos mais uma vez. Eu sei que os irmãos conhecem a palavra, vocês que hão de ouvir essa palavra posteriormente também a conhecem. Mas o Espírito Santo de Deus chama-os a atenção, para que não sejam apenas conhecedores, mas praticantes desta palavra do Senhor. Vamos então orar. Amado Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito que fala conosco de uma forma intensa e poderosa. Prepara-nos, Pai, para que possamos ouvir a Tua palavra, processá-la e praticá-la no nosso dia a dia. Senhor, fala conosco sempre, guarda-nos e proteja-nos, para que vivamos segundo a Tua vontade. Senhor, fala, Pai, em nome de Jesus, amém, aleluias. Amém, amados? Que a sua casa seja sobre a rocha, que a nossa casa, nossa vida, seja sobre a rocha, para a honra e para a glória do Senhor. Amém. Mensagem 1310.